Sou Renata Barcelos, pesquisadora de literaturas, professora do Colégio Estadual José Leite Lopes, Nave Rio, uma escola tecnológica com formação em mídias e programação de jogos. Desde que estou lá em 2008, venho desenvolvendo experiências com o uso das diferentes tecnologias, sobretudo das redes sociais, desde o MSN até agora o Twitter e TikTok. Dentro dessas questões tecnológicas, temos agora o advento da inteligência artificial. Há 10 anos, em experimento, sendo executada de forma experimental, nos diferentes segmentos da sociedade. Há uma pesquisa realizada entre professores e alunos durante 3 meses, e o que se constatou foi o uso maior por parte dos professores. Isso é ótimo, porque verificamos como que estão almejosos de mudança, em busca de capacitação, de trazer questões novas para a sala de aula, atualizar suas práticas pedagógicas. Segundo a pesquisadora estudiosa Dora Kaufmann, não devemos banir a tecnologia da sala de aula. Celular, inteligência artificial, ChatGPT, devemos sim trazê-las para a sala de aula e propor atividades onde o papel do professor é conscientizar os alunos acerca do seu bom uso. A partir disso, nós realizamos 2 experimentos com a inteligência artificial em sala de aula no NAVE. Uma foi ano passado, até por causa da proposta de um dos livros do ingresso da UERJ, que é o vestibular da rede estadual, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E aí veio aquela questão do Frankenstein, dos livros, daqueles experimentos todos. Já começamos a pensar isso ano passado, em 2023. Vamos lembrar que foi a partir do dia 30/11 de 2023 que o chat foi liberado para que todos pudessem utilizá-los, e o Brasil tem sido um dos que mais tem utilizado. E outros países proibiram o uso na sala de aula, ou seja, nos espaços, nas instituições escolares. E este ano, com o 3º ano do ensino médio, com as literaturas, a fase do modernismo, trabalhamos agora no 2º bimestre, que se encerrou, a poesia e a parte de prosa, fazendo experimentos utilizando o ChatGPT. Quais foram as sugestões, as propostas realizadas? Com Drummond, na poesia, nós vimos as fases das quais o Drummond passou, e uma delas estava voltada para a questão da sua preocupação com a humanidade, da questão da solidariedade do homem ver o outro e se solidarizar com a sua dor. Como estávamos vivendo o contexto do auge de toda aquela calamidade no Rio Grande do Sul, propomos aos alunos o prompt, comando, de que Drummond escreveria um texto acerca de toda aquela tragédia. Cada dupla ficou com um gênero textual diferente. Então, Drummond escrevendo um conto, uma crônica, um manifesto, um poema acerca da tragédia no Rio Grande do Sul. Qual foi o resultado? Isso é o papel do professor, conscientizar os alunos e verificar até que ponto aquela ferramenta ela é eficaz, ela é confiável. Em termos de conteúdo, verificamos que, às vezes, a naturalidade do Drummond saía com alagoano, por exemplo, e não itabirano, oriundo de Minas Gerais, isso já era uma questão. Outra questão é com relação aos gêneros textuais. O comando ali solicitado para a dupla, muitas vezes não vinha o produto, o resultado, dentro daquela especificidade. Então, por exemplo, o poema. Era para o Drummond compor um poema dentro da temática da tragédia. E o que nós verificamos de várias turmas vinha o gênero poema,
mas, até por uma coincidência, na última estrofe, o Drummond era citado, e não era o autor. Outra questão foi com relação ao gênero textual mesmo. Manifesto, por exemplo, em nenhuma das turmas eu consegui, com o comando, vir dentro da estrutura do manifesto. Em alguns momentos, a característica, mas não na sua essência, o texto como um todo, o manifesto. Conto vinha uma crônica. E, às vezes, quando se pedia o microconto, pensando aquela questão dos caracteres do Twitter, nós recebíamos um resumo. Isso foi uma atividade. Depois, na sequência, nós propusemos, na parte de prosa, porque eles leram algum romance dentro da segunda fase do modernismo, na prosa, então leram Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Graciliano Ramos, e aí uma das etapas do trabalho era justamente eles criarem um comando a partir do texto ali lido e analisarem o resultado do ChatGPT. Então, o que nós, de novo, verificamos? Conteúdo muitas vezes inadequado e às vezes não era o autor ali que vinha na sua autoria, mas sim como se fosse uma referência. E também a questão da inadequação do gênero textual solicitado. Por outro lado, alguns fizeram Jorge Amado, por exemplo, Jorge Amado sendo entrevistado. Então, solicitaram o comando roteiro, com entrevistas, possíveis perguntas sendo feitas ao Jorge Amado e que respostas ele daria. O roteiro foi bom, estava adequado, compatível, né, dentro da questão do Jorge Amado, e usar a tecnologia, colocar a imagem do Jorge Amado e ele falando ali. Então, ficar, assim, determinados resultados foram bem positivos. Obrigada.